paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero trazer para vocês sobre a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro, tá? Primeiramente eu quero falar o que eu usei como base, a minha Bíblia, tá? A Bíblia Sagrada Almeida, tá? Revista atualizada. E também o livro, esse livro aqui, Como Ler a Bíblia, tá? Livro por livro, que ele trouxe algumas informações que eu precisava. E eu quero começar falando sobre o autor da carta, das duas cartas, tá? Seria Pedro mesmo, o autor das cartas. Ele escreveu essas cartas, quem escreveu foi Silas, mas o autor da carta é Pedro. E assim, alguns historiadores falam que não foi Pedro, por conta da linguagem do grego utilizado nas escritas das duas cartas. Mas já é refutado esse pensamento por conta de ter sido escrito com Silas. E Silas era uma pessoa que tinha essa desenvoltura no grego, e também com outras pessoas que Pedro andou, que também falavam muito bem, tinham um grego muito desenvolvido. Então, a hipótese mais afirmada é que Pedro mesmo que é o autor, tá? Eu quero começar falando também o ano que foi escrito. Foi por volta de 64, 65 depois de Cristo, tá? E assim, eu quero fazer a leitura de alguns versículos muito importantes, que eu gostei bastante da carta, tá? E aí eu vou comentando sobre isso, ok? No começo ele começa dando uma apresentação, e nessa apresentação ele fala sobre a eleição segundo a presciência de Deus, que é algo bem discutido sobre os eleitos, sobre as pessoas que são eleitas, que são escolhidas, né? Mas aqui ele traz que é escolhido segundo a presciência de Deus. Então, segundo o que o Senhor já viu, porque ele é presciente, ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Então o Senhor já viu o que iria acontecer, como que a pessoa ia agir, e por isso a pessoa é eleita, e não por conta de Deus já ter predestinado algo, mas ele sem ser por conta da presciência de Deus. Então, pela presciência, ele elege as pessoas, ele escolhe, ok? Depois disso, ele faz uma ação de graças, tá? Agradecendo a Deus, exaltando o nome de Deus, de Jesus, tá ok? Isso que eu li, tá? Foi no capítulo 1, versículo 2, sobre a presciência. Agora eu quero falar um pouquinho sobre, no capítulo 1 mesmo, o versículo 16, que fala: sede santos porque eu sou santo. Então ele traz que Deus quer que nós sejamos santos porque Deus é santo. E assim, nesse contexto, ele está falando sobre obediência, sobre como que a pessoa deve se portar, porque ali ele fala bastante para essas pessoas como elas devem agir mediante as perseguições, aquilo que está acontecendo naquele contexto, porque essa carta foi enviada para várias pessoas, não foi apenas por um grupo específico, como as cartas de Paulo, tá? E aí Pedro envia essas cartas para pessoas que estão passando por um momento de perseguição, um momento de sofrimento, a pessoa não está bem. E aí isso faz com que a pessoa se afaste da presença de Deus, das coisas de Deus. Então ele manda essas cartas para que essas pessoas
entendam que elas têm que permanecer, que elas têm que ficar firmes, mesmo com as perseguições, mesmo com as adversidades, tudo que tem acontecido. Elas têm que focar que o Senhor preparou um céu para ele ir, para as pessoas irem. Então, assim, ele quer trazer isso para essas pessoas, uma esperança de que isso é passageiro, mas o nosso futuro é morar no céu com Cristo, com o Senhor, entendeu? Agora eu quero falar também sobre um pouquinho sobre o capítulo 1, versículo 25, que fala: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, Pedro fala ali que a palavra de Deus, ela permanece. Então, se o Senhor falou que ele vai fazer, ele vai fazer, porque a palavra de Deus, ela permanece, ela não muda, ela é imutável. E ele quer dizer o quê? Que se Deus falou que vai ter novos céus, nova terra, que essas perseguições vêm para nos tirar da presença de Deus, mas temos que permanecer. É isso que ele quer trazer. Depois disso, eu já vou para o capítulo 2, no versículo 8, tá? Que fala sobre a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, ele fala ali sobre os profetas, sobre pessoas que acreditavam, mas elas se afastaram, elas não estão mais na presença de Deus. E aí, ao invés de uma pedra, como que se fala aqui, pedra angular, pedra principal, ela vai ser uma pedra de tropeço. Uma pessoa que tropeça na palavra sendo desobediente. Então, essas pessoas, elas estão desobedecendo e, além disso, sendo pedra de tropeço. Porque muitas das pessoas que se afastam da presença de Deus ou que não são conhecedores, eles tentam levar aqueles que estão na presença para junto deles. E isso faz com que a pessoa seja uma pedra de tropeço na vida das outras pessoas. Porque o melhor é estar na presença de Deus, ok? No capítulo 2, versículo 10, eu quero ler só o finalzinho. Alcançastes misericórdia. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse é o versículo 10. Então, através de Cristo, hoje, todos nós temos a misericórdia. E essa misericórdia é aquilo que nos move, porque se não fosse a misericórdia de Deus, o que seríamos de todos nós? E assim também é para esse povo. As perseguições tentam tirar eles do propósito, daquilo que eles foram chamados. Mas eles têm que focar que, através da misericórdia, hoje nós temos direito, nós podemos escolher ser salvos, ir para o céu, contemplar a beleza de Deus. Mas temos que permanecer. E assim, não é difícil, não é fácil, mas permanecer firmados que hoje temos a misericórdia, que é aquilo que nos ajuda, nos sustenta. A graça de Deus está sobre nossas vidas, então temos que confiar em Deus. Aqui agora eu quero ir para o versículo 23 do capítulo 2. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que
julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aqui ele traz que Jesus, mesmo sofrendo, mesmo com ameaças, mesmo com muitas vezes pessoas fazendo coisas ruins, muitos tentando derrubar Jesus, Jesus nunca tratou eles da mesma forma que eles tratavam. Jesus sempre fez diferente, Jesus sempre amou, Jesus sempre tratou da melhor forma, apesar de tudo aquilo que eles faziam para Jesus. Então, nós temos que ser como Jesus. Ele traz que a gente tem que ser como Jesus. Que nós temos que, apesar de tudo que as outras pessoas nos fizerem, nós temos que ser como Jesus. Tratar com amor, tratar com